Glória a Deus, igreja, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que está em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficara em pé diante dela. Então o arauto proclamou em voz alta: esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, viva para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som, prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e adorassem seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te deram ouvidos, ó rei, não prestaram culto aos teus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, imediatamente serão atirados numa fornalha em chamas. E quem é o Deus que poderá livrar-os das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus em quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Agora, lá no versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmando, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se aparece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Senhor Jesus, essa palavra é tua. Nessa noite, Senhor, que o Senhor venha revelar no Senhor a nós. Pai querido, em nome de Jesus, que
Caia por terra, Senhor, todo impedimento, Deus. Pai querido, e em nome de Jesus, que a Tua palavra seja semeada nos nossos corações. Que nada impeça, Senhor, do Teu Espírito Santo agir nas nossas vidas. Pai querido, caia por terra em nome de Jesus toda distração. Pai querido, caia por terra em nome de Jesus todo impedimento. Pai querido, mas que nós possamos estar cativos à Tua palavra nessa noite. E que só a Tua voz, Senhor, tenha acesso ao nosso coração, aos nossos ouvidos e ao nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu acredito que os irmãos já conhecem, né, essa passagem, e Deus ministrou ao meu coração algumas coisas sobre essa ministração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Acontece que no 3º ano do rei Jeoaquim, que era o rei de Judá, o rei Nabucodonosor, ele declara guerra a Jerusalém. E aí ele sitiou a cidade de Jerusalém, ele entra, ele vai ali, rouba os utensílios, e ele deixa um comando, né, para que todos aqueles homens, jovens, que tivessem assim, uma capacidade intelectual, que tivessem assim, uma capacidade de liderança, que fossem trazidos cativos para a Babilônia. E nessa vinda aí vem Daniel, vem Azarias, vem Ananias e vem Misael junto. E um dos jogos psicológicos de Nabucodonosor é o quê? Quando ele trazia cativo, ele trocava os nomes das pessoas. Por quê? É uma forma dele tentar trazer a Babilônia para dentro dessas pessoas, deixar elas o máximo parecida com a Babilônia. Trocava o nome, trocava as vestes, começava a treinar, ensinar a cultura babilônica, e isso com uma intenção de fazer esses escravos, de fazer essas pessoas se tornarem um deles. Essa era o motivo real. E de repente, Ananias, Azarias e Misael, eles se tornaram quem? Mesaque, Sadraque e Abidnego. São nomes que estão relacionados a quê? Aos deuses babilônicos. Trocaram vestes, ensinam novas culturas, mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, que é independente do espaço geográfico que eles estavam, independente das vestes que eles estavam, do que eles estavam aprendendo, Nabucodonosor tentou descaracterizar-o externamente, mas internamente ele não conseguiu mexer com a estrutura desses homens. Esses homens chegaram na Babilônia com uma base espiritual muito sólida. Eles chegaram lá com os princípios muito firmes, né? Quem eles eram, quem Deus era, uma vida com Deus inabalável. Mesmo diante de decretos, mesmo diante de comandos vindo do rei, isso não corrompeu a vida deles. E a primeira coisa que eu aprendo nessa parte é como nós estamos internamente. Às vezes, geograficamente, Deus já mudou a gente de igreja, Deus já mudou a gente de cidade, de bairro, mas como eu estou por dentro? Será que esses princípios que foram inseridos quando eu conheci a Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, estão firmes? Será que realmente eu estou firmado na rocha? Será que eu posso ir lá no mundo, dar uma passeada lá e eu vou voltar da mesma forma, ou eu vou me contaminar? Aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles deixam uma lição para a gente, que é muito mais importante o que eu sou por dentro do que o que eu sou por fora. Por fora eles já não eram mais os judeus, porque mudaram o nome. Mas por dentro eles continuavam o quê? Firmes, eles continuavam íntegros. E isso é a que faz a diferença na nossa vida. No versículo 2, vamos lá. No versículo 2 fala assim: depois convocou os sátrapas
alcatras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, o magistrado e todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação da imagem que mandaram erguer. E aí eu entendo que o alvo de Satanás é sempre, primeiramente, a liderança. Nabucodonosor, ele traz eles e ele sabe que não seria tão simples assim colocar todo o povo para se prostrar diante de uma estátua de ouro. Existiam povos ali que não serviam os deuses da Babilônia. Existiam pessoas que serviam a Deus. Então, o que ele faz? Qual que é a estratégia dele? Eu vou trazer as autoridades aqui. E se a gente para pensar, hoje, se você vê ali na internet, alguém faz uma vaquinha online aí, que alguém está precisando, o que eles falam? Compartilhe, marca um artista, marca um empresário, marca um político. Por quê? Porque eles sabem que essas pessoas exercem uma grande influência sobre a vida das pessoas. Então, se você traz uma liderança forte para perto de você, você tem uma chance muito grande de alcançar aquilo que você quer. E, de repente, Nabucodonosor traz todos, traz lá os governadores, os juízes, os prefeitos, chama só para quê? Eu estou com toda a elite aqui, eles vão se dobrar, eles vão se curvar. E, de repente, o que acontece diante disso? Ele se depara com uma situação. Qual a situação? A liderança, ela pode muito bem exercer uma influência, mas nós também somos grandes líderes. Aí talvez você fale, não, Luz, eu não sou líder nem na igreja, nem no meu serviço, mas a palavra fala que nós somos o quê? Quando a gente aceita Jesus, nós somos embaixadores de Cristo. Olha só, se eu sou uma embaixadora de Cristo, eu não sou qualquer pessoa. O que um embaixador é? Olha o nível de relevância de um embaixador. Então eu tenho que entender que, sim, eu sou uma liderança por onde eu passo. As pessoas olham a minha vida, as pessoas olham a sua vida e se espelham. Principalmente se você fala, eu sou cristã, eu sou cristão. As pessoas esperam de nós um comportamento diferente. As pessoas esperam de nós uma atitude diferente, uma palavra diferente. E por isso, Satanás sempre vai ter você como alvo. Você falou que você é cristão, entenda que você já está na mira do inimigo. Por quê? Porque assim como ele junta toda uma liderança para ele, e fala, vamos fazer esse povo se prostrar. Eu tenho uma liderança do meu lado, eles vão se prostrar até a mim. Ele vai tentar fazer isso com quem? Conosco. E aí a segunda coisa que eu vejo aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos. No capítulo 6, ele fala assim, no versículo 5. Quando ouvirem som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música. Eu aprendo outra coisa aqui. Ele poderia falar, no lugar tal, na hora tal, no dia tal. Quando der tal horário, todo mundo se prostra e pronto. Mas ele fala o quê? Quando você ouvir um som. Um som de todos os instrumentos e de toda sorte de música. Aí eu entendo que o mundo espiritual, ele reage ao som. E às vezes hoje, a gente vem na casa de Deus e a gente fica meio acanhado de dar um aleluia, de dar um glória a Deus, de entronizar o nome do Senhor. Tudo isso vai mudar o quê? O mundo espiritual, a atmosfera espiritual. Quem aqui nunca passou por uma situação de, às vezes você acordou meio triste, está ali meio cabisbaixo, aí você coloca um louvor. Aí de repente aquele louvor vai entrando no seu coração, e daqui a pouco você estava triste, você já está adorando, você já está orando, você já está ministrando, você já está falando em línguas. Por quê? Porque é o poder do louvor. O poder do som. E aí a palavra fala que aqui houve um som. Todos os tipos de instrumento e de música soaram. E aí eu te pergunto, que som foi esse? Foi para abrir os céus? Foi? Esse som foi para abrir os céus? Não, né? Então, se não foi para abrir os céus, existe um som que fecha os céus. Agora, que som é esse que o inimigo tem soado na minha vida e eu tenho me prostrado?
Qual é o som que o diabo tem tocado e eu tenho me corrompido? Porque a palavra do Senhor fala o quê? Ele fala assim, se a gente permanece fiel, Ele nos dará o quê? A coroa de vida. E diante daquele som, eu acredito que muitos cristãos que estavam ali se prostraram também. Por quê? Porque muitas vezes somos nós que somos esses que se prostram. Mas a palavra nos deixa uma referência de 3 homens que não se dobraram. 3 homens que não se corromperam. 3 homens que não se venderam diante o quê? De uma proposta. Diante de um decreto do rei. E ali aquele som, o que ele soou? Ele deu início a uma nova era, um novo nível ali na Babilônia. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se permaneceram firmes, ali eles venceram uma das grandes, eles já decretaram a vitória. E aí eu entendo que existe um processo. O primeiro foi o quê? Eles não se corromperam quando chegaram. Segundo, eles não se corromperam quando o decreto veio diante deles, se prostram, eles não se prostraram. É um processo, eles ainda vão passar aí por uma caminhada. E esse som, o que ele fez? Ele deu início o quê? A um novo nível. Eles iriam fazer o quê? Ali, se eles se prostrassem, eles teriam negado Deus. Imagina a consequência na vida deles e de todo o povo por causa daquela ação. E muitas vezes a gente olhar, né, a gente já foi do mundo, a maioria aqui já passou, já passeou, já fomos em shows, já fomos em estádio de futebol, quem já foi assistir, né? Quem assiste jogo na televisão, como que é? Nossa, é uma vibração, uma intensidade, e a pessoa está ali vibrando, e grita gol, e pula, e dá cambalhota, e é muito intenso, quando a gente vê. E como é que eu me comporto diante de Deus? Aqui eu posso gritar, aqui eu posso pular, aqui eu posso vibrar, sabe? Eu posso fazer tudo isso na presença do Senhor. E muitas vezes a gente faz tudo isso lá fora, e quando eu chego aqui, eu deixo que toda essa atmosfera que o diabo ele tenta contra mim, entra na minha casa, entra na minha vida, e eu não consigo contra-atacar. Por quê? Porque eu fecho a minha boca. E às vezes eu venho na igreja, aí quem está ministrando, abrindo o culto aqui, ore, adore, fala com o Senhor, glorifica o Senhor, e às vezes a gente fica... E eu preciso entender que eu tenho o poder de abrir a boca e profetizar. Porque quando você profetiza a palavra, o que sai da sua boca é um som. A palavra, ela sai através de som. E é esse som que vai mudar a atmosfera. É a palavra de Deus que vai mudar a atmosfera. E a gente precisa aprender a exercitar isso. Não é proibido a gente gritar aleluia, glória a Deus. Vocês já ouviram falar que o crente ele é muito barulhento, né? Tem gente que não gosta dos cristãos e fala assim, é um povo barulhento, é muito barulho. Eu ainda acho que é pouco, a gente ainda não faz muito barulho não, né? A gente poderia fazer um pouquinho mais. E a gente está liberado para isso, né? A gente pode, né? Amém, glória a Deus. E é isso que a gente precisa entender. Que esse som, a gente tem que abrir os céus com o nosso louvor, com a nossa adoração. A gente tem que abrir os céus entronizando ao Senhor, clamando a presença do Senhor. Isso não é proibido, não. A terceira coisa que aconteceu, quando Nabucodonosor para tudo para resolver um problema. Todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele para tudo, ele fala, peraí, deixa eu resolver isso. Ele vai lá resolver com eles, não estava bom. A multidão inteira se prostrou, mas o problema dele era quem ficou em pé. O problema dele não é... E às vezes a gente olha assim e fala, nossa, eu estou servindo a Deus e parece que o negócio está difícil. Eu pensei que o negócio ia melhorar e está ficando mais difícil. Porque todas as vezes que você está diante de uma proposta e você não se corrompe, o diabo ele se levanta furioso. Ele vai se levantar furioso por quê? Porque você não se corrompeu. Aí ele vai pedir para aquecer a fornalha 7 vezes. Aí o negócio vai ficar pior. Por quê? Porque você foi fiel. E naquele momento que ele para tudo, ele fala assim, eu estou sabendo de uma coisa, né? Teve aí um decreto e vocês não se dobraram, mas eu vou dar uma outra oportunidade para vocês, tá? Quando vocês ouvirem, e ele fala, não precisa nem falar isso mais com a gente, não.
eu falo uma coisa, e aí Nabucodonosor fala bem assim: e eu vou aquecer a fornalha 7 vezes, eu quero saber quem é o Deus que vai livrar das minhas mãos e da fornalha. E eles falam o quê? O meu Deus, o nosso Deus, Ele pode nos livrar das suas mãos e da fornalha. Mas, se isso não acontecer, nós não nos prostraremos. Ou seja, a confiança que nós temos em Deus e a nossa fidelidade é o que vai dizer de como é que nós vamos sair de dentro da fornalha. Porque a palavra do Senhor fala, em Salmos 23, Ele fala o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Ou seja, a fornalha ali era certa. O que eles não sabiam se eles iam sair dali vivos ou mortos. Mas Ele falou assim: o meu Deus pode me salvar, mas se Ele quiser, Ele salva. E se não quiser, a gente não vai se dobrar da mesma forma. E com isso a gente entende que existe um processo. Só que eles só chegaram a experimentar o milagre de Deus porque eles se permaneceram firmes desde o começo. E muitas vezes a gente quer sair da fornalha. Eu entrei num problema, numa dificuldade, eu estou, Senhor, me dá uma solução, me dá uma saída, meu Deus. Mas diante da proposta a gente cede. Diante da tentação a gente cede. Diante do pecado a gente escorrega. Como que eu quero que Deus entre na fornalha comigo? Então a fornalha é para todos. Tem fornalha até na fidelidade, né? Às vezes tem gente que acha, está na prova, é sinônimo de pecado. Muitas vezes a gente está na fidelidade e a gente vai passar. O salmista fala: ainda que eu ande, ainda que você ande, ainda que nós estivermos passando por dificuldade, o Senhor é conosco. Agora, como nós vamos sair de lá, isso depende do quê? Do nosso posicionamento como cristãos. Depende das propostas que eu tenho, depende das oportunidades que eu tenho, como é que eu tenho reagido. Eu levo o nome do Senhor, eu sou embaixadora de Cristo, e como é que eu estou por dentro? Porque o que fez a diferença na vida desses homens não foi o tempo que eles tiveram na Babilônia, foi o tempo que eles tiveram com Deus. E qual é o tempo que eu estou com Deus? Como está a minha vida com o Senhor? Será que eu posso entrar hoje na fornalha e sair de lá ileso? Porque a palavra fala que eles não tinham nada sapecado. Nem o cabelo, nem a roupa, nem o cheiro. Era como se eles não tivessem entrado dentro de fornalha nenhuma. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Mas muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente tem umas referências assim, e a gente fala assim: Deus não mudou. Mas e o meu posicionamento? O Senhor não mudou, mas o meu posicionamento faz com que? Faz com que muitas vezes Ele não vai agir no meu favor. Por quê? Porque muitas vezes, ao invés de eu estar firme e fiel, muitas vezes eu estou como? Muitas vezes eu estou negando. Muitas vezes eu estou procrastinando. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que Deus, Ele permita o quê? Que muitas vezes eu vou passar por situações. Mas muitas vezes Deus vai permitir que essas situações venham para a gente aprender. Esses 3 homens, a fidelidade deles com Deus é algo surreal. Se a gente olhar hoje no mundo, existem as pessoas que morrem pelo Evangelho, que são decapitados, né, que são torturados. Nós não passamos por isso hoje. Mas e se fosse nós? Será que se fosse eu no lugar daqueles homens, o que eu faria? Mas ninguém vai ver, né? Depois eu peço perdão para o Senhor e está tudo certo. Porque muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós negociamos os nossos princípios, porque muitas vezes a minha líder não está vendo, o meu pastor não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo, e está tudo certo. Depois eu oro e peço perdão para o Senhor. Quantas vezes eu negocio o chamado que Deus tem comigo, exatamente por causa disso? Porque tem muita gente na igreja, eles fazem, deixa eu quietinho aqui. E aí eu vou negociando, e aí eu falo: Senhor, por que na minha vida não rompe? Por que não flui? Por que não está acontecendo? Será que eu não tenho negociado os princípios? Será que eu não tenho cedido às tentações? Será que eu não tenho levado o evangelho muito assim, raso? Será que eu tenho realmente entendido o que Deus tem para mim? Será que no meio lá, né, do mundo eu tenho me comportado como eu tenho me comportado? Será que as pessoas têm visto em mim algo diferente, uma palavra diferente, uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra de cura? Ou será que as pessoas têm ouvido de mim uma piadinha? Ou será que as pessoas têm visto de mim eu falando mal de alguém? O que as pessoas têm visto?
E às vezes a gente não consegue entender, porque também a gente não para se olhar. A gente para olhar o outro, o que o outro está fazendo, o que fizeram comigo, o que a minha pastora fez, o que os irmãos da igreja me fez, e a gente olha tudo isso aqui, a gente não consegue olhar para nós. E aí a gente não colhe frutos diferentes, por quê? Porque a nossa semeadura está sendo a mesma, da mesma forma, do mesmo jeito. Não temos o quê? Se preocupado em olhar para nós como cristãos. Será que eu tenho um pai? Será que como eu estou sendo como filha? Como eu tenho sido como filha diante do altar do Senhor? Será que Deus tem se agradado de mim? Será que Deus tem se agradado do meu comportamento, das minhas ações? Será que eu tenho feito diferença na vida das pessoas que estão do meu lado? Será que a fornalha que eu entrar vai fazer diferença, vai servir de testemunho? Ou eu vou sair de lá sapecado e falar, meu Deus, que o Senhor não me salvou? E às vezes é assim, a gente passa por uma prova e a gente ainda questiona por que Deus não deu livramento para a gente. Por que isso aconteceu? Então, se a gente olha a história desses homens, foi muito profundo o que eles passaram. Foi muito profundo, porque mexeram com o interno deles. E quando a gente mexe com o nosso interno, dói demais. É muito fácil você trocar de uma roupa, é muito fácil você mudar seu jeito de andar, a sua aparência externa é muito fácil. Agora, o que é difícil é mexer por dentro. O difícil é a gente olhar para o Senhor e falar, Deus, eu não estou valendo muita coisa, não. Eu tenho negociado mesmo, sabe? Eu tenho cedido mesmo. Senhor, eu tenho feito algo que não está te agradando. Senhor, me perdoa, Pai. Isso é difícil. Isso é difícil. E é isso que a gente precisa fazer. Porque se a gente quer ver o livramento de Deus, a glória de Deus, se a gente quiser ver o quarto homem na fornalha junto com a gente precisa honrar os nossos princípios diante de Deus. A gente precisa se alicerçar da palavra. Largar de ser crente mais ou menos e falar, não, eu sou cristão mesmo. Eu sou cristão, estou lutando contra o pecado todo dia. E é isso aí, é uma guerra todo dia. Não se sentir melhor que o outro, ou mais santo que o outro, ou mais cristão que o outro, é entender que nós estamos aqui, todo mundo, lutando contra o mesmo inimigo. E que muitas vezes o diabo ele faz a gente achar que a nossa luta é contra um e outro, mas não é. A nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Então, meus irmãos, que essa palavra venha ficar no coração dos irmãos nessa noite. Que você venha entender o que Deus realmente quer com você. Deus quer um tratamento por dentro. Deus quer fazer uma cirurgia por dentro. Deus não quer só trocar suas vestes. Deus quer fazer uma cirurgia interna. E essa cirurgia só pode acontecer se você deixar. Se eu deixar. Porque na maioria das vezes, a gente só se encontra aqui nos cultos. Ou em alguma reunião, ou alguma situação da igreja. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer o quê? Um relacionamento mais profundo. Então, que nessa noite, essa palavra venha falar com vocês. Assim como esses homens receberam a oportunidade de viver um livramento do Senhor, todos os dias nós recebemos essa oportunidade. Cada dia nós temos uma condição que bate na nossa porta, um problema, um diagnóstico médico, sabe, uma sentença. E ali a gente olha e fala, é só Deus. Só Deus que pode mudar isso aqui. Só Deus que pode abrir essa porta. É só Deus que pode fazer por mim. E Deus pode. Entenda, não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Agora eu preciso me posicionar. É a gente entender que a responsabilidade é nossa. De ser cristão como a palavra descreve que eu preciso ser. E não é responsabilidade do outro. E quando eu entendo isso, eu falo, Senhor, eu estou pronta para o Senhor tratar, me transformar. E fazer de mim o quê? Uma pessoa inabalável. Um cristão que não vai se vender, que não vai se corromper. Um cristão que não vai ouvir, Senhor, o que o mundo está falando, o que a tendência está falando. Eu sei uma coisa, se a Bíblia falou que eu posso, eu posso. Se a Bíblia falou que é para me fazer, eu faço. Mas se a Bíblia falou que não é para me fazer, eu não vou fazer. Não importa se tem líder, não importa se tem governador, não importa se tem... Não importa. O que importa é o que a palavra diz. E que nessa noite, meus irmãos, nós vamos orar. E que nessa noite, assim, você possa entender que a tua voz, ela tem força no mundo espiritual. Que a sua voz
tem o poder de acalmar a tempestade que está na tua casa. Que a tua voz tem o poder de gritar a presença de Deus, falar: Senhor, entra nessa causa. Senhor, eu me posiciono, mas eu não vou sair dessa fornalha queimada. Eu vou sair dessa fornalha, Senhor, ileso. Eu vou sair dessa situação ilesa, porque o Senhor está comigo. E nessa noite, o Senhor quer ouvir a tua voz. Você pode levantar? Nós vamos orar agora. E você entenda que o Senhor quer algo diferente com você.